A paz do Senhor Jesus. Estou mais uma vez aqui, meus irmãos, no objetivo de partilhar conteúdos relacionados ao tema juízo. O título central é Julgamento da Casa de Deus. O julgamento começa pela Casa de Deus. Foi criada uma estrutura através do estudo sobre a doutrina do santuário, tá bom? O santuário é afirmado na Bíblia. Existem 2 compartimentos no santuário celestial, porque assim era aqui no santuário terrestre. O santuário celestial está em processo de purificação nesse exato momento, como o dia da expiação, desde a mudança de ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1844 até os dias atuais. Resumindo aqui a base para estudarmos o julgamento da casa de Deus. Por quê? Lá é o ponto geográfico onde se abrem os livros. E agora nós falamos também sobre os processos, do julgamento, os réus, quem são os participantes, E assim, em vídeos anteriores, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a buscar esses conteúdos, tá ok? Tem um detalhe que, para nós entendermos a base do julgamento, nós temos que entender que existe um livro guia para o julgamento da casa de Deus. E eu passei por vários tópicos esses dias, durante essa semana, sobre tudo aquilo que nos desvia do livro guia. E na época da Senhora White, que os escritos da Senhora White abranda um século passado, em época que não tinha a internet e nem a energia elétrica que temos hoje. Então, ali mostra-nos as raízes das quais Satanás utilizava para prender a mente dos jovens. E principalmente os jovens que eram filhos dos servos de Deus, vamos dizer, os jovens que eram filhos de Deus. Então o foco aqui é apresentar conteúdos que desvia a mente do seu filho, que você é filho de Deus, você é povo de Deus. Então eu quero salientar esse aspecto aqui. Hoje nós vamos fazer resumo de tudo, para passar para outro tópico. Chega de falar sobre essas distrações de Satanás para nos guiar, para nos desviar do livro guia, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras. E vamos passar para outro tópico, mas hoje eu preciso resumir. Então, hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre esse ponto, a literatura sensacionalista. Olha o que a Senhora White nos diz no Ciências do Bom Viver, página 445. Vamos dar um zoom aqui. Muitas crianças na idade são velhos no conhecimento do crime. Por que a Senhora White está dizendo isso? Por causa de literaturas que descrevem o crime e trabalham no imaginário. Abre aspas aqui, rapidinho. Se é imaginável, é possível. Se é possível, ele é verossímil, ele pode se tornar uma realidade na vida da pessoa. Então tudo aquilo, se você consegue imaginar, isso pode se tornar algo possível. Se é possível, isso pode se tornar um fato na minha e na sua vida. E é isso que a Senhora está querendo dizer. Se as crianças imaginam o crime, então é possível que elas possam se identificar com o crime e se tornar uma pessoa criminosa no futuro, por causa de literaturas. Na época da Senhora White eram livros, hoje temos plataforma de streaming, como Netflix, como YouTube, como DVDs, como filmes, como cinema e outros meios pelos quais nós vamos falar sobre teatro também logo mais. E vamos dar continuidade aqui. São, fechando aspas, são incitados ao mal pelos contos que leem. São levados à prática de crimes ainda piores, se possível, que os descritos por esses escritores sensacionalistas, que empolga o leitor para justamente se identificar com esses crimes, com essas coisas ruins, negativas. Então, resumindo, falamos sobre o livro guia. O que distancia-nos do livro guia? Primeiro, negligência ao estudo. Negligência ao estudo do livro guia. Depois, a estratégia de Satanás é fazer você negligenciar ao estudo da Bíblia, que é o livro guia, o livro do juízo, do povo do juízo. Depois é fazer com que a mente dos jovens se torne incapacitada para pensamentos solenes. Como? Através de um saber histórico deturpado da verdade. Muitos nunca recuperam o seu vigor mental por
infelizmente, meu irmão e minha irmã, saborearem desse, como que eu posso dizer, desse menu de Satanás, através de livros de N autores incrédulos, que nos distancia do livro guia, que é a Bíblia, tá bom? Vamos para esse tópico agora. Livros. Lembrando que não é apenas livros, é tudo aquilo que trabalha com a sua imaginação, tá bom? Livros sobre temas guerreiros, de índios e assuntos similares. Esses livros contêm fascinação satânica. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Existem muitos livros que têm espiritismo também. Testemunhos Seletos, volume 3, página 16. E Conselhos para Pais, Professores e Estudantes, página 133, fala sobre esse tópico. Busque estudar esses tópicos. História de amor e ficção. Nossa, nós temos muito disso, principalmente nas novelas. Uma coisa, abre parênteses novamente. Existem dois tipos de poder. O poder que eu posso falar que é o pesado, que é o poder político, governo, e o poder suave. A forma de incutir as ideias nos indivíduos, principalmente da classe mais baixa, é utilizar de não apenas literatura na Sra. White, mas também como que eu posso explicar aqui com mais clareza? O soft power, ele trabalha com uma forma de encantamento, uma forma de se identificar. Por exemplo, os Estados Unidos da América é considerado a fonte cinematográfica do mundo. É o xerife do mundo também. Então, perceba aí, é o país mais poderoso e é o país que mais influencia e é a língua mais falada hoje. Então, preste atenção nas histórias de amor e ficção que vêm da onde? Fecha aspas. Livro estes que são uma maldição a todo que lê. História de amor e ficção. Mas vamos entender por quê, tá bom? Por que acontece? A Bíblia é cheia de verdade, histórias verdadeiras. Então verdade é conhecimento. E tudo aquilo que é mentira é falso. Então quando nós enchemos a nossa cabeça de coisas falsas, então nós não estamos nos enchendo de conhecimento, mas de fábulas, de mentiras. E infelizmente nós não podemos guiar o nosso intelecto, nem guiar os nossos filhos e a nós mesmos com mentiras. Mentira não tem pé nem cabeça, tá bom? Continuemos. As novelas de amor e histórias frívolas e provocantes constituem outra espécie de livros que são uma maldição para todo leitor. Vivem vida irreal e não têm o desejo de examinar as escrituras para nutrir-se do maná celestial. Testemunhos Seletos, volume 3, 165. Obras, romances frívolos e provocantes, contos poucos menos ruidosos são ao leitor. O mundo está repleto de erros sedutores. Ciência do Bom Viver, página 445. Continuando. Há obras de ficção que foram escritas com o objetivo de se ensinar verdades ou expor algum grande mal. Alguma dessas obras tem feito bem. Então a Sra. White está fazendo parêntese que nem tudo da literatura na época dela, ou todos os filmes, são ruins. Nós temos que filtrar, tá ok? Eu falo assim, porque hoje, infelizmente, o marxismo cultural, a ideia de revolução do comunismo, alcançou alguns tipos de plataformas. Então tudo aquilo que for relacionado à família, vou exemplificar aqui. Os desenhos modernos que você vê hoje para as crianças, tem o pai e a mãe? A maioria deles não tem o pai e a mãe. Exemplo, Marcia. Quem cuida dela? É um urso. Então a Marcia e o urso. Quem cuida dela é um urso. Então o símbolo da família está sendo destruído aos poucos. Tá ok? Continuando. Tais leituras incapacitaram a mente para a utilidade, tornando-a inapta para os exercícios espirituais. Destrói o interesse na Bíblia, desde a infância, meu irmão. Adolescência e por aí vai. Ciências do Bom Viver 445. Mesmo a ficção, que não contém nenhuma sugestão de impureza,
e que visa ensinar excelentes princípios é nociva. Ciência do Bom Viver 445, continuidade. Anima o hábito de leitura apressada e superficial, unicamente pela história. Não quer conhecimento, não quer verdade, só quer história pela história, ou seja, só quer se entreter. Então esse é o tipo de cristianismo que nós temos hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, após a queda de Berlim, é um cristianismo no estado de sentimentos. Então o importante é eu me entreter, é importante me satisfazer pessoalmente. Não interessa se é verdade ou não. E isso é um problema, porque se não tem verdade, não é conhecimento. Alimentado o amor de mera distração, a leitura de ficção cria um desgosto pelos deveres da prática da vida. Muitas mulheres preferem ficar, infelizmente, maratonando séries do que cuidando do seu lar, do que se preparando para se tornar uma boa esposa. E acaba se alimentando e gastando tempo que era propenso para se tornar uma pessoa virtuosa, para se tornar uma pessoa, infelizmente, indolente e cheio dessas histórias malignas na mente. E aí, em vez de se tornar uma boa esposa, acaba se tornando uma má esposa. Então isso, eu não estou generalizando, mas estou dando aqui ênfase, tá bom? É frequente causa de enfermidades mentais físicas, muito desgraçado e negligenciado lar, muito inválido por toda a existência, muito interno de asilo de alienados, cheios desse estado mediante o hábito da leitura de romances. Eu escrevi errado aqui, mas vamos dar continuidade. Sua única segurança é a total abstinência. A sua segurança, meu irmão, que é povo do juízo, que entendeu que o seu nome está escrito no livro da vida, é a total abstinência desses tipos de literatura, desse tipo de material, sejam filmes, sejam livros, sejam histórias. Olha aí, mitos e contos de fadas. Contos de fadas, mitos, histórias imaginárias. Usam-se nas escolas livros dessa natureza. Grande parte deles. Mas nós temos que trazer isso para dentro do nosso lar. Nós temos que ensinar para nossos filhos e nossas filhas que isso são apenas fábulas, mentiras. Como podem pais cristãos permitir que seus filhos usem livros tão cheios de mentiras? Leiam a Bíblia com seus filhos. Leiam a Bíblia, conta histórias bíblicas, histórias verdadeiras. Existem muitas histórias ruins na Bíblia, mas é verdade. A verdade gera conhecimento, meu irmão. As ideias apresentadas nesses livros desencaminham que as crianças... Lembra que o foco era os jovens? Eu estou falando que esses livros, Satanás está abrangendo os jovens e já está querendo, desde a infância, atrapalhar a juventude para que na fase adulta ele possa dominar a mente do indivíduo. Comunicam falsas ideias da vida para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, até mesmo para os adultos. Eu estou falando aqui de crianças por idade, mas tem crianças que acabaram de nascer, espiritualmente falando. O vasto uso desses livros em nossos dias é uma das astutas maquinações de Satanás. Não permitamos que nossos filhos, no próprio processo de adquirir educação, recebam ideias que se demonstram sementes de pecado. Cuidado. Cuidado com tudo. Livros, filmes, revistas, brinquedos, jogos. Ciências do Bom Viver, página 447. Olha aqui, a senhora White nos diz aqui, temos abundância do que é real, do que é divino. Temos abundância, meus irmãos, do que é real, do que é divino. Está onde? Na Bíblia. No livro guia, no livro do juízo. Nós somos o povo do juízo, estamos na última fase da igreja. Os que têm sede de conhecimento não precisam dirigir-se a fontes poluídas, a fontes alternativas, diz o Senhor. Inclina teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Isso é Provérbios. Casa-se com a sabedoria antes de se casar com qualquer outro tipo de ideia. Casa-se com a sabedoria para se casar com qualquer outro tipo de pessoa. É o ensinamento da Bíblia. E aplica o teu coração à minha ciência. A palavra de Deus é ciência, é verdade. Para que a tua confiança esteja no Senhor apenas, não nesse mundo de pecado. A ti as faço saber hoje.
Porventura, não te escrevi excelentes coisas? Olha, está em Provérbios 22, 17, 19 e 21. Termino aqui essa parte bíblica. Acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possamos responder palavras de verdade aos que te enviarem? Eu vou reler. Acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possamos responder palavras de verdade aos que te enviarem. Então, nós temos, eu vou ler novamente. Porventura não te escrevi excelentes coisas, acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber as coisas das palavras da verdade, para que possamos responder palavras da verdade aos que te enviarem? Por que eu li novamente? Porque isso é uma pergunta. Existem excelentes coisas escritas no livro da guia. Então, preste atenção a tudo aquilo que quer te desviar do livro guia. Satanás criou vários métodos de atrapalhar a sua infância, a sua adolescência, para que você não enxergue as excelências dos ensinamentos de Deus na sua fase adulta. Ok? Se a juventude compreendesse a própria fraqueza, buscaria em Deus a sua força. O foco de Satanás é a juventude. Então, ele, desde a infância, ele já vai atrapalhando, desencaminhando. E eu estou dizendo que o foco aqui é o povo de Deus, tá ok? O povo de Deus. As pessoas que já estão no mundo, nós temos o trabalho de ir lá buscar, de falar a verdade para elas, para que elas possam buscar o arrependimento, para que haja uma reação verdadeira e pura da parte do Espírito Santo na vida delas, através da palavra. É a palavra que é selada no coração, da mente do indivíduo, assim ela nasce de novo. Se os jovens buscarem ser ensinados por ele, que em Deus, se tornarão sábios em sua sabedoria. A vida lhes será frutífera, em bênçãos para o mundo. Se, porém, dedicarem a mente a mero estudo especulativo e mundano, separando-se assim de Deus, perderão tudo quanto enriquece a vida. Ciências do Bom Viver, página 447. Finalizando aqui esse vídeo, finalizando essa parte falando sobre o livro guia, destacamos aqui vários pontos. O que nos atrapalha de ler a Bíblia na época da Sr. White eram esses livros. Hoje são filmes, hoje são jogos, hoje são entretenimentos. Você vai deixar isso acontecer na vida do seu filho, na infância? Você vai deixar isso acontecer com você, jovem, agora? Deus não leva em consideração tempos de negligência, de ignorância, mas pede para que você e eu se arrependa, porque muitas das vezes eu desfrutei dessas fontes alternativas e corruptas, que é o hálito de Satanás, o hálito venenoso de Satanás. Que possamos seguir com esse tema do juízo, entendendo que existem muitas distrações no deserto dessa vida. Deus te abençoe e te guarde e te ilumine, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.